Meus amigos, boa noite. Boa noite. Que bênção estarmos juntos novamente. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você confia plenamente em Deus? Queria. Deveríamos, não é? Deveríamos, né? Deveríamos. Deveríamos. Eu Pois estou é. aprendendo, né? A gente vai tratar desse assunto hoje, na vida de um profeta também. Na terça-feira nós falamos sobre. Qual foi o profeta mesmo de terça-feira? Oséias? Oséias. E hoje a gente vai falar sobre Abacuque. É um outro profeta que a história dele também é fantástica. E o livro de Abacuque, ele vem falando exatamente da confiança que a gente precisa ter em Deus nos momentos de aflição, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a gente possa sair daqui mais conhecedor das Escrituras do que quando chegamos, tá bom? Cristiana, por É. gentileza, nos eleve a Deus em oração, peça as bênçãos de Deus por esses momentos. Amém. Oremos. Querido e amado Pai, graças te damos por mais essa oportunidade, meu Pai, de estar falando, de estar, meu Pai, se conectando contigo, meu Pai. Amém, Nesse Senhor. momento, queremos te pedir, meu Pai, a orientação do Espírito Santo, que o mesmo, meu Pai, nos transforme, nos guie, nos oriente, nos ensine, nos ajude, meu Pai, a cada dia a se firmar na verdade, nos ajuda a abrir os olhos espirituais para ver o teu amor, a tua graça e o teu esplendor em nossa vida, meu Pai. Que Amém, a tua Senhor. glória esteja a cada dia nos moldando e que possamos a cada dia, meu Pai, fazer com que esses ensinos sejam em prática em nossa vida. Amém, Assim Senhor. nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Gente, olha Amém. só. Conforme eu falei para vocês, não esqueçam, tá? Na primeira semana de outubro, na quinta-feira, nós vamos estar começando uma série de estudos bíblicos. Para uns é revisar, para outros é conhecer, tá bom? Então, se você tiver Ah, interesse, então já temos uma data, então, já, Maravilha. já temos. A primeira quinta-feira de outubro a gente começa. Então vai ser o quê? Tá. Daqui a um mês. Daqui a um mês. Então, se a gente tiver aí pessoas que a gente quer que conheça, se a pessoa tiver interesse de participar, passa o número dela para a gente vai adicionar aqui no grupo, tá bom? E ela vai receber o link, e ela sentindo o desejo de estar aqui conosco, vai ser muito bom. Tá bom, gente? Claudinete está chegando aí. Ok, vamos lá. Opa, Claudinete. Aí foi. Vamos lá. Eu quero começar com essa imagem aí. Confie sempre na bondade de Deus. Deus é sempre bondoso conosco? Sim. Sim. Veja, mesmo naquelas horas em que ele não nos responde naquilo que nós tanto queremos, Sim. eu, eu vou. Mariana, eu posso citar a tua experiência com teu pai? Uhum, pode. Pode, né? Então, olha só, a Mariana ela passou por um momento muito delicado aí. Tem quanto tempo, Mariana, que teu pai faleceu? Um mês e Um alguns mês. dias. Um mês e alguns dias. O pai da Mariana, ele passou uma situação, momentos muito difíceis aí antes de falecer, porque ele contraiu um câncer, não é? E a gente orou, Mariana, por ele, não é? Desde quando a Uhum. gente soube que ele estava enfermo, né, que ele contraiu essa enfermidade, eu, Sandra, aqui, nós pedimos orações por ele na igreja. E, poxa vida, um dia aqui a gente tem a notícia pela manhã, acho que foi pela manhã, o pai da Mariana faleceu. Na mente da gente passa assim: por que que Deus não nos responde em horas como essa? Não é? Que, poxa, a gente ora, a gente pede, a impressão que dá é que Deus não está ouvindo. Tem uma menina que falou para mim há pouco tempo atrás que ela teve essa impressão, que Deus não ouve. Mas sabe?
Quando você vai para o Salmo 65, verso 2, lá diz assim: Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Então, Letícia, Deus ele ouve as nossas orações. Eu costumo dizer que Deus tem três formas, Roberto, de nos responder. Sim, Uhum. quando ele concorda, não, porque não é bom para nós, e espere um pouco, porque às vezes naquele momento que a gente está pedindo, Que é ele, não é, né? Não é? não é o momento certo, não é? Mas veja, quando você recebe, opa, Deus me ouviu. Quando você não recebe, é, seja feita a vontade do Senhor. Mas e quando Deus fala para a gente assim, espere um pouco? Que a gente não sabe se não vai receber, não sabe se vai receber a bênção pedido, né? Solicitada a Deus. Mas sabe, em todas as circunstâncias, nós somos convidados a confiar na bondade de Deus. Por quê? Porque ele sempre sabe o que é melhor para nós, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Claudinete, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Amém. Amém. Olha Ah, só. eu tô naquela que. Ah, Deixa eu terminar. Tem isso na Bíblia? como é que é? Deixa eu, deixa eu terminar, né? Espero terminar, né? Letícia, ah, tem, tem um salmo, ele está até aqui, mais lá para frente, que Deus chega um momento na vida da gente que ele diz assim: aquietai-vos. A Bíblia traz algumas vezes essa expressão aquietai-vos. No Salmo vem dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outro momento, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Então, a, essa nossa, vamos dizer assim, esperar não é algo nosso. A gente não sabe esperar. A gente pede uma bênção a Deus e a gente quer aquilo de imediato. E às vezes, quando Deus ele não nos responde no momento em que a gente pede, nós estamos desenvolvendo relacionamento com Ele. Nós estamos desenvolvendo dependência dele, não é? Porque, Roberto, quando é que a gente busca mais a Deus? Quando está tudo bem ou quando estamos em situações difíceis? Maus, quando estamos em aflições. Exatamente, não é? Então, às vezes Deus permite a dificuldade, Deus permite a aflição na vida da gente, porque Deus ele olha e diz assim: é a oportunidade que eu tenho de meu filho passar mais tempo comigo, de confiar, de buscar, enfim, de estar mais na presença de Deus. Então, olha só, nem sempre iremos entender por que as tragédias acontecem, mas podemos confiar em Deus, não importando o que aconteça. Ok? Há poucos dias deu um terremoto lá para aquele lado do Afeganistão. Quase 1.000 pessoas morreram. Não é? Volta e meia você olha, abre a internet, aí você vê acidentes nas estradas. São tragédias. E às vezes pessoas que são tementes a Deus. No terremoto que houve, não foi somente pessoas ruins que morreram. Não. Com certeza, muitas pessoas que temiam a Deus morreram ali. Por quê? Ó, Né? Por quê? Como entender isso? Bom, um dia, quando Jesus voltar, a gente vai ter resposta para todas essas nossas interrogações. Se ele achar bem, por bem respondê-las, ele vai responder. Mas se ele achar que não é necessário a gente conhecer os porquês, nós vamos também ficar sem ter essas respostas, ok? Olha só isso aqui. Isso aqui foi uma. Eu tirei isso aqui de uma experiência que eu li, de uma revista que eu estava lendo. Depois de pregar sobre a presença permanente de Deus em meio às adversidades, um pastor ele foi confrontado com uma senhora.
Ela estava em prantos, ela estava angustiada, e ela pergunta para o pastor o seguinte: Pastor, onde Deus estava no dia em que meu único filho morreu? Nossa, hein? Uau, não é? Onde Deus estava? Então, o pastor olhou fixamente para aquela mulher, percebendo a angústia dela, a tristeza no rosto dela. Ele fica em silêncio por algum momento e depois ele responde: Deus estava no mesmo local em que estava no dia em que seu filho unigênito morreu para nos salvar da morte eterna. Que resposta, hein? É, Olha que resposta. Deus estava no mesmo lugar, no mesmo local em que estava no dia em que seu filho unigênito, Cristo, morreu para nos salvar da morte eterna. Então, às vezes o ser humano ele tem esse questionamento: onde Deus estava? Ou então, por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? A bem da verdade, Deus ele não causa na vida dos seus filhos, ele não causa os desastres, ele não causa o sofrimento. Vocês se lembram quando Mariana não estava aqui, Claudinete, acredito que não, e nem o Roberto. Mas quando nós falamos das parábolas, nós falamos da parábola do trigo e do joio. Não é? A gente estava falando porque estava sendo às segundas-feiras, não é? Foi, né? parece segunda que eu não estava. Então foi isso. Então, olha só, Letícia, naquela parábola, o, foi semeado o trigo, mas quando cresceu, os empregados foram lá e viram que o joio estava crescendo junto com o trigo. E eles pediram ao dono do campo: deixa a gente arrancar. Ele: não, não. Pode ser que você arrancando o joio, vá arrancar o trigo também. Deixa crescer junto até a ceifa. Mas aí foi feita uma pergunta: mas nós semeamos o trigo, de onde veio o joio? Aí o dono do campo disse assim: um inimigo fez isso. Né? Então, se a gente olha para o mundo hoje e a gente vê tanto dissabor, tanta tristeza, tanta crueldade, eu acho que a resposta lá de Jesus na parábola responde para a gente: um inimigo fez isso. Né? Satanás, o Roberto, Mariana, Satanás ele não pode subir lá no trono de Deus, onde Deus está, e bater na face de Deus. Então, o que ele Uhum. faz? Ele bate nos filhos de Deus. Ele agride os filhos de Deus. Então, quando você sofre, quando você tem aí uma desventura na tua vida, tenha certeza de uma coisa: Satanás está incomodado com você. Está incomodado com você porque você tem procurado se aproximar de Deus. E ele não quer que isso aconteça. Ok? Então, o livro que nós vamos estudar tem esse nome aí, um nome diferente: Abacuque. Interessante que a palavra, o nome Abacuque, o significado dele na língua original quer dizer abraçador ou abraçado por Deus. Nossa, que legal. Hã? Legal, né? Um nome diferente. Eu nunca encontrei uma pessoa com o nome de Abacuque. Oséias, Eu ainda nem tinha nem conhecimento conhecia, desse. né? Oséias a gente encontra, Jonas a gente encontra, é, mas Abacuque eu ainda não encontrei ninguém, ok? Então vamos lá. Olha só. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Abacuque. É, o meu já está aberto. Está Você já tinha aberto, né? falado? Já abri. Vamos lá. Olha, eu vou convidar vocês para abrir em Mateus. Abre em Mateus. Letícia, fica aí em Abacuque. Mateus, Não, vou marcar. Sim. Mateus é só uma referência para voltar. Tá. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E vai ser qual? Vai ser Mateus qual? Não, não, não. É só para eles saberem como chegar em Abacuque. Ué, então não precisa abrir Mateus? Não, 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 não. Roberto, Mariana aí, abra em Mateus, tá bom? Tá, é Mateus, Mateus. Paulo, Não, abre em Mateus. Mateus 1. Mateus 1. É.
Porque se eu falar para vocês, abrem Abacuque, vocês vão. Ele é um livro muito pequenino, são 3 capítulos só. Vai ser um pouquinho difícil. Ok? Abriram em Mateus? Peraí, peraí. Só um minuto. Tá indo pelo índice vai chegar rápido. Tem a opção pelo índice. Eu só vou pelo índice. Ô, Letícia, No Novo Testamento? é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Aí você vai voltar. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Voltando. Ô, Letícia, eu, eu nunca procurei livros indo no índice. Não é Tem não? antes do. Não, eu sempre É pego, depois. eu sempre pego o livro e faço isso aqui, ó. Vou passando as páginas e aí Aham, em cima tem um nome, certo? aham. Quando você vai vendo os nomes, você vai gravando mais ou menos onde eles estão. Ah, sim. Entendeu? Roberto, achou? Não, não. Não achou? Peraí. Não achou Mateus ainda? Eu já Não. achei. Então volta. Volta. Vai ter uma página em branco. Mariano, já achou Abacuque? Não, é Zacarias. Novo Testamento, né? Tu achou Mateus? Abacuque. Já achei Abacuque. É no Novo Testamento? Não, você já achou Mateus, Mariana? Não. É o primeiro livro do Novo Testamento. Ah, o primeiro livro do Novo Testamento. Isso. Ah, achei. Agora volta. Voltando para o Velho Testamento. Você vai encontrar Malaquias, Zacarias. Achou? Hum, Tá, Nicole? hum, tô em... Achei. Abacuque. Abacuque, isso aí. Roberto, tá em qual livro? Abacuque. Oh, maravilha. Vocês são feras. É isso. Então vamos lá. Deixa aberto em Abacuque 1 e a gente vai pegar alguns textos nos 3 capítulos. Então, olha só. Abacuque 2, verso 14, que é o texto que nós temos aqui, você pode conferir na sua Bíblia, diz assim: A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse verso, ele é um verso profético. Por que é um verso profético? Isso aqui iria acontecer é, dentro da profecia que Abacuque estava proferindo, e isso aqui também vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus, quando toda a terra ela vai se encher do conhecimento do Senhor. Por quê? Porque todos terão que tomar uma decisão, todos terão que escolher de qual lado irão estar. Ou do lado de Jesus, ou do lado do inimigo de Jesus. Mas todos nós teremos que tomar uma decisão. Então, hoje, quando você estuda aí a palavra de Deus, Deus ele está nos dando oportunidade de quê? De adquirir conhecimento sobre o caráter de Deus, sobre o caráter de Satanás, para que a gente faça o quê? Uma. Isso não dá para ficar onde, cara? É, os filhos foram embora agora. para que a gente, para que a gente faça a escolha, não é? Mariana, Roberto, é interessante, Claudinete, que se você vai em Deuteronômio 30, verso 19, Deus ele diz assim para a gente: Diante de vocês eu coloco o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus ele sempre faz isso. Deus ele não quer que você tome uma decisão às cegas. Não, não. Ele apresenta para a gente as bênçãos que ele tem para nos dar e, ao mesmo tempo, ele apresenta as maldições que, separado dele, o mundo oferece. Ok? E no final, quem é que dá a resposta? A resposta de Veja, Deus ele mostra as bênçãos que ele tem para nos oferecer.
E, ao mesmo Hum, tempo, ele nos mostra as maldições que existem quando a gente rejeita as bênçãos dele. Mas, no final, hum. quem é que dá a resposta final? Nós? Nós, É, Deus. Nós. Nós, Não, Nós? né? é a gente. É a gente. Uhum. Sabe, a E a gente resposta, escolhe. a resposta para a nossa situação, Deus já nos deu lá na cruz. Uhum. Mas vai demorar, hein? Para todo mundo saber, Letícia, tá difícil aí. deixa eu dizer uma Ah, coisa para mas você. Deus ele tem seus meios. Deus ele tem seus meios para tornar a verdade conhecida. É verdade. Uma das formas que Deus tem para tornar a verdade conhecida é permitir que a mentira ela se propague de uma forma muito rápida. E juntamente com a mentira, é, ele age com o Espírito Santo na mente daquele que é sincero. Você lembra aquela questão do sábado e do domingo que nós comentamos há um tempo atrás? Tá lembrada, Letícia? Que vai chegar um O que momento exatamente? que vai chegar um Então, mas momento em que o do que domingo, exatamente? oi? De qual parte? Que Sim, que o domingo vai ser imposto como lei e quem não observar sim, ah, sim, o domingo como dia de adoração é, sim. vai Essa ter. semana mesmo eu conversei com alguém, né? E esse alguém, mais uma vez, falou da questão do domingo. E, tipo, que mudou, né? Aham. quem, Aí eu quem vai joguei impor? aquela coisa da questão dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos e tudo. Mas por fim a gente parou, porque não adiantava, não tinha como. Sabe, hoje, Letícia, muita gente rejeita por não conhecer, mas você vai dar um pitaco, o outro vai e comenta alguma coisa, a pessoa, não, isso aí não tem nada a ver. Mas quando sair, a pessoa, epa, peraí, a Letícia falou sobre isso para mim, deixa eu pesquisar isso, não é? Então, isso vai acontecer. E olha, eu digo para você que vai acontecer e não vai demorar muito. Os acontecimentos no mundo estão sendo de forma tão rápidas, tão rápidos, que eu digo para vocês que eu diria que menos aí de uns 3 ou 4 anos, isso aí já vai ser colocado em vigor, né? Mundialmente, o domingo vai ser ordenado como dia onde o mundo tem que parar com a finalidade. O meio ambiente, nós temos que salvar o planeta, né? Já é chamado de Domingo Verde e tudo mais. Mas isso aí tem um cunho religioso, isso tem um cunho de obediência. Por quê? A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela diz que Deus tem um dia. E a palavra de Deus diz que o dia que Deus separou para a sua adoração é sábado. Mas vai vir uma lei que vai dizer que é o domingo, não é? Já É. existe esse projeto de lei em praticamente todos os países do mundo, praticamente em todos, né? O Papa Francisco ele teve a preocupação de apresentar uma encíclica dele que trata desse assunto, né? Então, gente, a palavra de Deus ela vem alertando a gente sobre essas coisas, né? E vai chegar um momento que o Espírito Santo ele vai ser derramado numa porção dobrada sobre toda a terra. Apocalipse 18, verso 1 fala sobre isso, né? Falando da glória de Deus, falando do. Lá diz assim: que um anjo desceu do céu e a sua glória iluminou o quê? Toda a terra. Não é um anjo propriamente dito, mas ali é o poder do Espírito Santo. Então ele vai agir sobre pessoas que temem a Deus e sobre pessoas que não temem a Deus. Qual o propósito? Cada pessoa tome a sua decisão. Luz e iluminação sobre o assunto vai ter. Então, cada uma vai tomar a sua decisão.
E eu vou dizer para você, a gente vai ter surpresas, sabe por quê? De repente, pessoas que você vê assim, poxa, essa pessoa nunca vai aceitar isso. Ela vai ser despertada, ela vai voltar-se para as escrituras, vai examinar as escrituras e vai dizer, opa, peraí, como é que eu não aprendi isso aqui antes, como é que eu não vi isso antes? E vai aceitar essa verdade. Detalhe, ela e Deus, ok? Tá aí. Isso aí é Deus que vai fazer. Como ele vai fazer? Eu não sei. Eu só sei que vai. Eu só sei que vai. Sabe por quê? Sabe, Roberto, Mariana, Deus, ele tem um interesse muito grande no nosso bem-estar eterno. Então, tudo que ele puder fazer para que a gente tenha vida eterna, ele vai fazer. A gente só tem que confiar. Agora, voltando para Abacuque, a gente, a gente tem uma data incerta com respeito ao ministério de Abacuque. Ele previu juízos de Deus que viria. Veja, Oséias, quando nós falamos sobre ele na terça-feira, Oséias, ele era de qual reino? Reino do norte ou reino do sul? Do norte. Do norte, o reino de Israel, as 10 tribos. Já Abacuque, ele é do reino do sul. Quando Abacuque ele é chamado para ser profeta, Israel já tinha caído, já tinha sido levado cativo pelos assírios. Então, temos duas datas ou dois momentos para que Abacuque exercesse o seu ministério. Poderia ser durante o reinado do rei Josias, um dos melhores reis de Israel, de Judá, ou do reinado aqui de Joaquim. Esse camarada aqui, Joaquim, ele foi levado para a Babilônia. Então o reinado dele foi de 609 a 598, enquanto que o de Josias foi do ano 641 ao ano 609. E sempre lembrando que antes de Cristo, o calendário ele é decrescente, por isso que é 641, número maior, 609, número menor, quando ele terminou o reinado. Então nós temos essas duas datas. Não é? Outra coisa, quem aí gosta de fazer pergunta? Não está nunca satisfeito. Letícia, veja, tem gente que nunca satisfeito com aquilo que ouve e pergunta, mas por quê? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu sonho o tempo todo. O Eu tempo acho que isso é todo. um defeito, de tanto que eu pergunto desde pequena. Pergunto Mas, tudo, pergunto demais. mas, Letícia, perguntar é bom. É, Perguntar. mas nem todo mundo gosta, né? E eu pergunto demais o tempo todo. E às vezes, assim, Mas em olha, tudo. quando você pergunta, você tira a tua dúvida e faz com que outros aprendam também. Entendeu? Porque às vezes a dúvida que você tem é a dúvida que a Mariana tem, a dúvida que a Claudinete tem, e de repente elas vão ficar um pouco tímidas em fazer a pergunta. Mas quando você faz, opa, peraí, isso aí era minha dúvida também. Então você vai aprender, o outro vai aprender. E se você fizer uma pergunta que eu não saiba responder, o que que eu vou fazer? Eu vou pesquisar para te responder. Então você vai aprender e eu vou aprender também. E eu não te falei, mas você já me fez umas duas perguntas aí que eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Deixa eu estudar. E eu demorei um tempinho para te responder. Eu falei, Letícia, eu vou te responder. Eu estava Foi mesmo. eu tava pesquisando, então eu aprendi também. Né? Mas Abacuque ele tinha uma liberdade tão grande, mas tão grande com Deus, que quando Deus expôs para ele uma situação e que estava sendo vivida em Judá, ele começa a questionar Deus. Mas, Senhor, mas por quê? Né? Então vamos lá. Nós estamos aí em Abacuque capítulo 1. Vamos abrir aí no verso 1. Mas antes, deixa eu comentar isso aqui com vocês, que isso aqui é interessante. Olha só. Abacuque, quando Deus fala com ele, o que está acontecendo lá no reino de Judá, menina, ele fica angustiado com a condição espiritual do seu povo, é, com tudo que estava acontecendo. Agora,
Abacuque ele é diferente dos outros profetas. Sabe por quê? Os outros profetas, eles recebiam mensagem de Deus e levavam para o povo. Então, por exemplo, Oséias. Oséias ele recebeu uma mensagem de Deus, ele tinha que fazer da mensagem uma encenação, não é? É, Isaías ele levou mensagem para o povo, Jonas levou uma mensagem lá para Nínive, mas Abacuque não. Abacuque, o que acontece com ele? Ele não fala de Deus para o povo, ele faz o contrário, ele fala do povo para Deus, não é? Ele fala do povo para Deus. Então, com um grito de espanto, Abacuque ele começou sua luta para entender os propósitos de Deus. Gente, às vezes a gente tem também essa experiência da gente não entender a vontade de Deus, não entender os propósitos de Deus para a gente. Às vezes, às vezes a gente fica espantado com Deus, perplexo, nervoso com Deus, angustiado, não é? Então, é, ele começa assim, até quando? Até quando? Essa pergunta, ela, ela tem muito a ver com lamentação, não é? A lamentação. Até quando, Senhor, eu vou continuar sofrendo? Até quando vai continuar essa condição, não é? E essa pergunta também implica uma situação de crise, da qual a pessoa procura libertação. Então, vamos lá para Abacuque, capítulo 1, verso do 1 ao 4. Quem gostaria de ler para a gente? Eu leio. Sim. A iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Olha só o que eu botei em azul aqui em cima. Tem alguma semelhança com os nossos dias? Parece que foi escrito, parece que as perguntas de Abacuque, parece que está vivendo em nossos dias. Mas a pergunta dele, até quando, Senhor? Até quando? Até quando a violência vai perdurar? Até quando as contendas, a destruição, né? A palavra litígio aqui tem a ver com causas na justiça, né? Até quando o teu povo, né, vai, o teu povo vai levar o teu povo perante os tribunais, ou seja, irmãos, né, levando perante os tribunais o seu próprio irmão. Aí ele diz: por esta causa, por causa da iniquidade, da violência, do litígio, das contendas, da destruição, ele diz: por esta causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Gente, esse verso 4 ele é exatamente o que a gente está vivendo hoje. E veja, e não é condição somente do Brasil, não. Olha para a Venezuela, olha para outros países aí do Oriente Médio, em que as pessoas, líderes, eles ditam como o povo deve viver de uma forma opressiva, não é? E, e a gente fica perguntando, Senhor, por que o Senhor não volta logo? Mas olha só, a palavra violência, só nesses 5 primeiros versos aqui, ela é repetida 2 vezes, só nesses versos. Nos 3 capítulos de Abacuque,
A palavra violência, ela se repete 6 vezes. 6 vezes. Agora, olha que curiosidade. No hebraico, a palavra violência, qual é o nome que nós damos a ela? Aí tá escrito Hamas, 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 sei lá. Como é que chama aquele grupo terrorista lá da Palestina? Jamais. Coincidência? Nossa! É. Coincidência? Veja, você vê que ali o índice ali de violência, o grau, o percentual de violência ali naquela região é extremo. É extremo. E quando eu estudava isso aqui, são duas, são duas palavras para violência. Eu peguei essa daqui, Hamas, né? Ah, você vê, a violência, ela sempre tem uma função, é prejudicar alguém. Vocês concordam? Com Uhum. certeza. A violência sempre é para prejudicar alguém, né? Então, gente, Abacuque ele vê que nos dias dele, o povo dele, ele está vivendo um momento de violência muito grande. A iniquidade, o pecado está tomando conta de todos, desde lá daquele que está sentado no trono até o mais simples. E Deus mostra isso para ele. E ele fica, Senhor, até quando isso vai durar? Até quando, Senhor? Senhor, faz alguma coisa. Aí, gente, quando Deus diz para Abacuque o que ele vai fazer, Abacuque falta pouco arrancar os cabelos da cabeça. É, querem ver? Olha só, sendo profeta, é, sendo aí um servo de Deus, Abacuque sabia muito bem que Deus é justo e que Deus ama a justiça, que Deus odeia a violência, Deus odeia a opressão, né? Então ele quis saber por que Deus permitia que a injustiça continuasse. Veja, ô Cristina, Claudinete, Abacuque chega para Deus e diz assim: Senhor, é o teu povo, é o teu povo. Por que que o senhor não faz alguma coisa? Por que que o senhor não corrige o teu povo? Veja, a violência, a transgressão da tua lei, isso aí, olha, está em todos os segmentos da sociedade. Olha, o ímpio, ele está, o perverso, aquele que é mau, ele está prevalecendo sobre o justo. Depois, com calma, eu convido vocês a lerem dois salmos, um em verso do outro. Um é o 37 e o outro é 73. No Salmo, o Salmo 37 é um salmo de Davi. O Salmo 73 é um salmo de Asaf, um cantor, um músico do templo. Asaf, ele diz assim: Olha, os meus pés quase que escorregaram, quase que resvalaram, porque eu vi a prosperidade do ímpio. Ele, como é que pode? O ímpio prospera e o justo não. Ele diz assim, Roberto, olha, eu quase invejei o ímpio. Hum, Eu quase invejei o ímpio. Travou. Aí ele travou? travou? Travou. 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 A Voltou? gente não escutou o que você ia dizer para o Roberto. Tá. Ô, Roberto, então, Não, Asaf, ele diz assim, os meus pés quase resvalaram, quase que eu escorreguei, vendo a prosperidade do ímpio, daquele que não teme a Deus. Aí ele diz assim, até que eu entrei no santuário e vi o fim deles. do- Até que eu entrei, ou seja, até que eu entrei na presença de Deus e eu vi o fim dos ímpios. Bom, eu pergunto a você: quem vive mais, o ímpio ou o justo? O ímpio. essa aí tu me pegou, Terror, porque É. Eu esse diria para aí. você que é o justo. Ele pode até ter uma vida curta nesse mundo, mas lá na volta de Jesus ele vai ter a recompensa. Ah, sim. Aí, Certo? Eu vou adiantar. mas eu pensei que você estava perguntando aqui. É uma pegadinha, né, Letícia? É, pô. Né? Mas olha.
O justo, ele pode ter até a vida dele ceifada, mas ele vai à sepultura com uma certeza de que na volta de Jesus ele vai ressuscitar, vai ganhar vida eterna e vai viver com Jesus eternamente. O ímpio, por sua vez, a vida dele, ela está condicionada a um tempo curto nesse mundo. Então, Abacuque ele olhava para o seu povo e via que a condição do seu povo era uma vida é, condicionada à escravidão, a escravidão do pecado, a escravidão por estar longe de Deus. Aí, Deus, o que ele faz? Ele diz para Abacuque: Olha, eu vou fazer isso. Ah, Abacuque agora ele pira, como diz aí o pessoal, ele pira. Olha só, no capítulo 1, verso 12, eu botei duas versões aqui. Almeida Revista e Corrigida e a nova tradução na linguagem de hoje. Na primeira versão, diz assim, ó, não és tu, desde sempre, ó Senhor meu Deus, Deus Santo, não é? Tu não és santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste. E tu, ó rocha, fundaste, o fundaste para castigar. Quando você lê esse texto aqui, parece que não tem muito sentido, né? Mas Hum, isso aqui é uma indignação de Abacuque. Quando você vai para a Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, ó, tu sempre exististe, ó Senhor, o meu santo Deus, tu és imortal. Ó meu santo Deus, tu és imortal, ou seja, tu és eterno. Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Ok? Quem era a É, Babilônia? a minha ainda é diferente ainda. Ah, como que diz aí? É, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Letícia, beleza, essa daí eu não conhecia. Não tenho aqui essa versão. A minha também está assim no Tá teclado. assim também, né? Olha só. Os babilônicos, gente, eles eram maus, idólatras, não tinham temor de Deus. E de repente Deus chega para Abacuque e diz assim: Já sei como resolver o problema de Judá. Senhor, como? Eu vou enviar os babilônicos para corrigir, para castigar Judá. Seria mais ou menos assim. Você olha para a Venezuela, aqui pertinho da gente. O Brasil está vivendo aí um período muito crítico, coisa e tal, não é? Daquela condição que nós vimos lá no verso 3 e 4. Aí Deus ele fala assim, Roberto, olha, eu vou usar a Venezuela para consertar o Brasil. Poxa, vai cair um. Acho que vai acabar com o Brasil, porque. A gente, a gente ia dizer assim, mas Senhor, o Senhor vai usar um povo pior do que a gente, uma condição pior que a gente, para consertar a gente? É. Ah, sim. É, porque eu não estava pegando A ideia, né? Não. Daqui, Não, Letícia, não pescou. Babilônia. Babilônia era algo assim terrível. E quando Deus disse, eu vou usar Babilônia para corrigir, castigar Judá, hã, deu nó no cérebro de Abacuque. Ele disse, mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Eles são piores do que nós. Eles são piores do que nós, Senhor. Aí a palavra de Deus, ela vem trazendo para a gente, ó, isso aí, ó. Sim. Abacuque, Abacuque estava confuso. Não apenas pela degeneração do seu próprio povo, mas também pela certeza de que seu povo seria julgado por outro povo pior do que ele.
Ok? Então o profeta ele estava bem ciente dos pecados de Judá. Ele sabia, era violência, era o litígio, era. Que mais? Ô, Enfim, Estevão, oi. esse bonequinho ficou parecido com você? Ah, Letícia, que isso? Pô, Muito bonito. Só tá não, piradinho. Mas ele ficou. Letícia, não vem tentar consertar agora não, que agora já estragou tudo. Tá vendo, Mariana? Eu tenho que me sujeitar a isso. Também é. Só faltou o óculos. Não, faltam óculos nele e falta aqui cabelo. Olha só. Então, o profeta, ele estava bem consciente aí dos pecados de Judá, mas sabia que os justos do seu povo, do povo de Deus, eles não podiam ser comparados aos babilônicos. Veja, as pessoas dizem assim: ah, aquele lugar lá não presta. Por exemplo, quando a gente trabalhou, Letícia, ali embaixo no feirão, Sim. muita gente chegava para a gente e dizia assim: e não, olha, lá no Alemão, lá só tem traficante, lá só tem isso, lá só tem aquilo. Um dia eu virei para a pessoa e falei: mas peraí, calma, calma. Eu acho que essas pessoas que você está falando é o menor número. Eu prefiro crer que a maior parte das pessoas que vivem ali sejam pessoas de bem. A gente, por É. causa de um ou outro, ou de uma meia dúzia, a gente não pode generalizar, ok? Aqui, Abacuque ele estava preocupado. Por quê? No meio do povo de Deus, haviam pessoas que eram tementes, pessoas que eram servas de Deus, e que, quando Babilônia viesse para levar o povo cativo, o que aconteceria? Essas pessoas boas também iriam pagar pelos pecadores, também iriam para o cativeiro. E eu pergunto a você: aconteceu isso? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Aconteceu. Tanto que você vai ver que Daniel, os três amigos dele, eram tementes a Deus e também foram levados cativos, Hum, não é? Foram levados Uhum. cativos. Mas entenda uma coisa: mesmo no cativeiro, aqueles que eram tementes a Deus, embora estivessem no cativeiro, foram guardados e protegidos por Deus. Aqueles que precisavam receber a disciplina, receberam a disciplina. Ok? Outra coisa, veja bem, em um dado momento, diante dessa inquietação aí de Abacuque, Deus chega para ele e diz assim: Abacuque, mas o justo viverá pela fé. sei lá. O justo viverá pela fé. Não importa se essas pessoas que são boas, são justas, que elas sejam levadas para o cativeiro. Lá no cativeiro, elas vão viver pela fé. Vocês acreditam que fé e esperança têm muito a ver uma com a outra? Eu já ouvi dizer que andam juntas. Andam juntas, Roberto, é isso aí. Andam juntos. Veja, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento que nós temos de coisas que a gente espera, embora a gente não veja. E esperança não é isso? É. Não é? Sim, Sim. sim. Esperança é isso, gente. Veja, Mariana aí, ela tinha fé que o pai dela ia ser curado. E a esperança estava junto, não é, Mariana? Sim. Letícia, o que você também passou aí há alguns anos atrás, você desenvolveu fé e você tinha esperança que ia ser curada. E está aí, olha, Sim. não é? Sim. Então, Roberto, é assim, andam juntas, não é? Paralelas. Paralelas. E aqui Deus está dizendo: olha, o justo.
A esperança dele não vai morrer. A fé dele não vai morrer. E ele vai viver pela experiência de fé que ele tem. É. Mas eu costumo falar dessa experiência que eu vi, que até hoje é como se eu não tivesse passado por ela. Para mim, essa experiência que eu vivi para mim foi muito, assim, eu não consigo definir, Um ensinamento. mesmo com tudo que houve, né, que foi visto, né, foi visto, mas em um momento nenhum eu me sentia doente e eu não tive medo de morrer por nenhum minuto sequer, nem quando eu recebi o diagnóstico, por nenhum segundo passou pela minha mente que eu ia morrer através por causa daquela doença. É uma coisa assim, eu não sei explicar. Para mim, até hoje é mais difícil tirar uma pessoa de dentro do meu coração do que foi o processo da doença, que eu acho que ali eu já sabia que o remédio ia me curar. Eu não sei explicar isso, mas é uma coisa assim que eu não sei. Agora, hoje, Letícia, algum tempo depois, eu te faço a pergunta: foi o remédio que te curou ou foi Deus? Não, sim, Hã? foi Deus, foi Deus, né, que Usando aí os médicos. usando o remédio, né? O remédio foi o instrumento, né? Os médicos, tudo, né? Mas ele pôs a mão, né? Ele ali definiu. Ele também já sabia que era só uma corda. É. Ô, Letícia, eu vou repetir uma coisa que eu falei para você há um tempo atrás. Se não fosse a doença, será que a Letícia estaria aqui hoje? Na verdade, eu também não sei ter essa resposta, porque foi junto, né? Eu entrei, né, para essa questão de buscar a Deus em dezembro, né? O meu diagnóstico foi em julho. Então, assim, eu não sei dizer como seria se eu não estivesse na igreja, né? Porque ali eu tive uma teia, né? Que as pessoas Um chamam, né? Uma apoio. teia. Tive isso, mas assim, eu não sei te falar, mas claro que ele me colocou lá primeiro e depois tudo aconteceu, né? Mas assim, eu não tenho essa resposta. Sabe, Letícia? É verdade. É, humanamente, e eu falando, ah, Deus permitiu tudo isso para que você desenvolvesse o que você está tendo hoje. Fé, Ah, fé, sim, esperança, sim. confiança, não é? Então, É muito diferente. Nossa. imagina, Letícia, se tivesse sido o inverso. Se primeiro tivesse vindo a doença, Eu não não é? sei, porque antes, né, como você me conhece há esses anos todos, né, você viu é, as coisas que eu passei, o sofrimento, e eu acho que eu sofri muito por realmente não ter a base que eu tenho hoje. Com certeza Exatamente. não sofreria 10% do que eu sofri com a base que eu tenho É hoje. verdade. E Então, não era doença, né? Não não era era doença. doença. Então, Letícia, nisso aí é o título, né? Você confiar na bondade de Deus. Então, isso aí é fantástico, é magnífico, né? Então, olha só, É, mesmo quando nós não compreendemos os desígnios de Deus, devemos confiar, pois Ele sabe o que faz. Veja, se a gente pudesse ver o futuro como Deus vê, com toda certeza nós tomaríamos para nós as mesmas decisões que Deus hoje toma para nós. Entendeu? Se a gente com pudesse ver, certeza. se a gente pudesse ver o futuro como Deus vê, a gente tomaria as mesmas decisões que Deus hoje toma para nós. Ah, eu só não queria saber. Não, Como é que é? não queria, não. O quê? Saber o que Deus sabe, saber o futuro. Não, Roberto. A colocação é: Ah, se você pudesse ver o futuro, entendeu? sim, Se você pudesse ver o entendi. futuro, você ia tomar as mesmas decisões que Deus toma hoje para você. Ah, sim, Por mas quê? então, Porque Deus,
Veja, a decisão de Deus é acertada, É não é? justa, né? É justa. Então, quando você tem um relacionamento com Deus e você clama a Deus por alguma situação e Deus te responde de uma maneira que talvez não te agrade, confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo, não é? Imagina Jó. A gente sempre vai voltar em Jó. Jó, um dia, ele tinha tudo, tinha 10 filhos, tinha uma esposa maravilhosa, tinha a sua riqueza. E um dia ele perdeu os 10 filhos, perdeu a sua riqueza. No outro dia, a mulher dele viu tanta coisa ruim acontecendo com Jó, que falou para ele: Olha, amaldiçoa o teu Deus para que você morra de uma vez. Aí a Bíblia diz assim: ô mulher, é Jó falando aí para meio aportuguesado aí para a esposa: Ô mulher, a gente não recebe as bênçãos de Deus e a gente também não recebe o mal? Calma. Eu não sei por que está acontecendo, mas vamos esperar no Senhor. E quando, e quando você chega lá no final do capítulo de Jó, Deus dá tudo em dobro para Jó novamente, porque Jó foi fiel, ele soube esperar, ele soube confiar em Deus. Não é? Agora, veja, Babilônia era ruim ou era boa? Oi? Babilônia, que ia castigar lá o reino de Judá, era um povo bom ou um povo ruim? Ruim. Povo Ruim. A gente viu, ruim. Então, olha só, olha o que, que Deus fala para Abacuque. Letícia, vamos voltar lá. Quando Abacuque, né, segura dos cabelos, né, mas por que, Senhor? Só vai usar um povo pior. Aí Deus responde para ele. Deus afirma para Abacuque o seguinte: olha, Babilônia também será castigada no seu tempo. Por quê? Por seus crimes contra o povo de Deus. Veja, como ela agiu sem misericórdia, seria ela também tratada sem misericórdia. Ok? Como ela agiu sem misericórdia, seria também tratada sem misericórdia. Quando o dia de Babilônia chegasse, ela simplesmente, olha só, ela simplesmente deixaria de existir. Aí eu te pergunto, qual condição que está pior? A de Judá sendo castigada pelos babilônicos ou a de Babilônia depois que castigar Judá? Qual é a Eu situação acredito em pior? Babilônia depois, né? Que eu acho que vai vir multiplicado. Exatamente. Olha só aqui em Jeremias 51. Quem lê para a gente aí? 51, verso 8 e 9. Olha o que, que Deus profetizou através de Jeremias, profetizou para a Babilônia. Tem que é, ler. repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a, deixai-a a cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até o mais altas nuvens. Olha só. Até aqui, até aqui, Abacuque, ele está desesperado, ansioso, angustiado. Mas, Senhor, o Senhor vai fazer isso com o teu povo? O Senhor vai usar os babilônicos? Mas, sabe, a taça do pecado de Babilônia também estava chegando no limite. Vou comentar uma coisa com vocês que talvez vocês vão discordar, mas é meio que um trocadilho. Deus usou Babilônia para corrigir Judá, certo? Sim, Não é isso que está dizendo? Mas agora Sim. é o inverso. Deus enviou Judá para a Babilônia para salvar Babilônia.
tem fundamento, né? Eu vou dizer por quê. Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Deus, Nabucodonosor, ele teve 4 homens no seu trono, que eram judeus. Junto dele, como primeiro-ministro lá da Babilônia, como líder lá dos sábios e tudo mais, ele tinha Daniel. Daniel era profeta de Deus. E, e Daniel fez uma amizade tão bacana com Nabucodonosor que, quando tinha assuntos difíceis para resolver, quem é que era chamado? Daniel. No capítulo 4 de Daniel, você vai encontrar é, uma sentença que veio sobre Nabucodonosor. Daniel ele chega para Nabucodonosor e apela para ele: ó rei, abandona o teu pecado, seja justo, volte para Deus. E Nabucodonosor ficou um ano ali pensando naquilo, andando direitinho. Um ano depois, ele se esqueceu de todas aquelas repreensões de Daniel e caiu no pecado de novo. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Foi pastar. Literalmente, né? Literalmente, ele foi pastar. Ficou 7 anos, Roberto, comendo Hum. capim como boi, sem juízo, as suas unhas cresceram, seus pelos do corpo cresceram, foi como um animal. Depois de 7 anos, ele volta a si, volta para o trono, e o capítulo 4 de Daniel é o testemunho da conversão de Nabucodonosor. Então, Não. Deus é tremendo, né? Então, Daniel foi para o palácio para quê? Para anunciar ao rei da Babilônia o Deus verdadeiro. Anunciou a Nabucodonosor, anunciou ao neto dele, Belsazar, anunciou ao rei que veio depois deles, o rei que conquistou Babilônia, que foi Dario e Ciro. Os 3 amigos de Daniel foram lançados na fogueira. Eles também eram políticos lá no trono, no palácio de Nabucodonosor. E quando jogam eles na fornalha, mata esses 3 aí de uma vez, vamos resolver isso. Nabucodonosor, ele arregala os olhos quando ele olha para a fornalha, por quê? Ele não vê 3, ele vê quantas pessoas? 4. Quatro. 4. Quatro. 4 pessoas. E Nabucodonosor diz: mas nós não jogamos 3? Como é que tem 4? E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, o próprio Jesus estava lá e Nabucodonosor pôde ver. Então, gente, Deus ele trabalhou para salvar Babilônia. Só que Babilônia não quis ser salva. É o que aqui o texto de Jeremias está dizendo, olha. Deixa eu só diminuir aqui. Olha só. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deus, ele, no livro de Ezequiel, Ezequiel, Mariana, é profeta de Deus, e Ezequiel também foi levado para o cativeiro. Só que Daniel estava no trono, lá junto com Nabucodonosor. E Ezequiel era profeta de Deus no meio do povo que estava cativo. E quando você olha ali para Ezequiel, no meio do povo, não é? Daniel no trono, você vê que, de alguma forma, Deus está trabalhando no trono, Deus está trabalhando no meio do povo, para que os babilônios tivessem conhecimento de Deus. Só que eles não quiseram. Ok, eles não quiseram. Aqui está dizendo que Babilônia ela não iria existir mais. Olha o que aconteceu. Dia 12 de outubro do ano 539 a.C., essa bela cidade
ela foi destruída. Por quem? Pelos medos e pelos persas. E lá vem dizendo que Babilônia, Roberto, nunca mais seria reerguida, reconstruída. Hum, Babilônia, esse reino aí da Babilônia, estava situado onde hoje é o Iraque. O Saddam Hussein, ele tentou reconstruir Babilônia, com outro nome, lógico, mas não conseguiu. Morreu antes. Os palácios que ele construiu estão lá, jogadas às traças. Ninguém habita naquilo. Deus havia dito que Babilônia ela cairia e nunca mais se reergueria. Bom, Judá foi para o cativeiro. E você vai ver que lá no ano 457, Judá sai do cativeiro e volta para sua terra novamente. Quando Abacuque ele vê tudo isso, Deus diz para ele assim: olha, o que está aí? O que nós lemos aí? Santo Templo. O Senhor está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Aqui não é Deus dando uma chamada no seu profeta, não, não. Deus está dizendo para Abacuque assim: Abacuque, eu estou aqui no meu trono e eu sei de tudo o que está acontecendo sobre a terra. Eu tenho tudo sob controle, Controle. né? Então, gente, o texto que nós abrimos a nossa mensagem diz que a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Quando Judá, veja, Judá foi para o cativeiro, não foi nos dias de Abacuque, foi tempos depois. Mas quando Judá saiu do cativeiro, lá no ano 457, Jerusalém foi reconstruída, o templo foi reconstruído, os serviços de adoração no templo voltaram novamente a ser executados, não é? E o mundo daquela época foi novamente conhecedor do Deus verdadeiro, conhecedor de Deus. Ok? Bom, é, eu tenho uma reflexão aí para a gente pensar. Veja bem, quando nós não entendemos o modo de Deus agir, ou mesmo quando ele fica em silêncio diante das nossas queixas, entenda, Deus está trabalhando em silêncio. Eu falei lá atrás, agora há pouco, do Salmo 46, Deus diz assim: olha, aquietai-vos, veja, diante de toda e qualquer circunstância, de todo e qualquer barulho que vem à nossa vida, Deus diz para você assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Gente, isso aqui é uma certeza, Roberto, que a gente tem que ter. Veja, os problemas quando vêm, ele deixa a nossa cabeça a mil, não deixa? Deixa. É nesse momento que você tem que se aquietar, dobrar os seus joelhos, clamar a Deus e dizer: Senhor, fala comigo. E Deus vai falar com você? Onde? No silêncio. Deus ele não fala com você na balbúrdia, na gritaria, não, não. Deus ele vai falar com você no silêncio. Porque essa é a forma de Deus agir. Ok? Então Abacuque ele esperava ir com firme confiança, mesmo que não houvesse sinais imediatos de salvação. Ele confiou em Deus, Senhor. Eu sei que isso vai acontecer porque o Senhor disse, mas eu confio que o Senhor tem um propósito maior para o teu povo. Então, ele foi um profeta que, por meio do diálogo, insultos, hinos de louvor, ele tem instruído a gente. Pergunta a você: você pode questionar Deus? O que vocês acham? Você É, pode a gente discordar? Acho que não. questiona, né? Hein? A gente questiona, né? Olha só, a gente pode discordar de Deus? Não, Não. Não. Não, Roberto. acho que não. E Mas aí, a gente questiona.
A Cristiana, gente Claudinete, a o gente tempo pode todo. discordar de Deus? Sim, Então, talvez a gente possa, mas a vontade dele é que prevalece. Veja, Abacuque, ele discordou de Deus. Uhum. Ele discordou. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele discordou de Deus. Senhor, eu não concordo com isso que o senhor vai fazer, não. Aí Deus, Abacuque, peraí que eu vou te explicar o que vai acontecer. Ah, Senhor, eu não sabia que o senhor ia agir assim. Tá, beleza, pode fazer, senta o couro. Né? Então, ele questionava Deus. Ele perguntava, mas Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Eu digo para você uma coisa: você pode fazer a mesma coisa com Deus. Só um detalhe: esse Deus que Abacuque questionava aqui era o mesmo Deus que um dia chamou 12 homens para andar junto dele e que era questionado pelos 12 homens. Quem era ele? Jesus. Discípulos. Não, não. Não, Jesus. O Jesus. mesmo Deus aqui que Abacuque questionava Ah, e Abacuque dizia: Olha, Senhor, eu não concordo com isso. Senhor, por que que o Senhor me fez ver isso, Senhor? Era o mesmo Deus que morreu na cruz. Era o mesmo Deus que tinha 12 discípulos andando com ele. A ideia que a gente tem é que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento são pessoas diferentes. O Deus do Velho Testamento é muito rígido. O Deus do Novo Testamento é mais tranquilo. Não é a mesma pessoa. Só que Deus agia, Jesus agia daquela maneira, com rigidez, porque era necessário. Mas se você ouvir o ministério de Jesus, muitas vezes Jesus também foi rígido. Por quê? Porque foi necessário. Muitas vezes ele repreendeu os discípulos porque foi necessário. Mas teve um momento que foi marcante. Jesus ele chegou, Roberto, para os discípulos e disse assim: Eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. amigo. Amigos. Né? Agora veja, Abacuque 3. Depois que Abacuque ele compreende o que Deus iria fazer, a forma como Deus iria agir na vida do seu povo, a forma como Deus iria trazer de volta o seu povo para a sua terra, Abacuque diz assim: olha, capítulo 3, verso 17 ao 19. Quem gostaria de ler para a gente? Letícia ou Claudinete? Posso, Vamos posso lá. ler. Antes que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira. Ah, isso é um canto, né? Sim, sim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternar, al- Altaneiramente. altaneiramente. Nossa, que palavra Né? Então, olha só. diferente. O- Ao mestre de canto isso é um louvor, né, que ele está fazendo. para os instrumentos de corda. Isso é um louvor que ele está fazendo, que é para ser cantado lá no templo. É, Né? Então ele diz, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto lá na videira, ainda que a oliveira ela seja frondosa e eu chegue lá para procurar fruto e não tenha, ainda que os campos se tornem áridos e não produzam alimento, ainda que eu olhe, ele está dizendo, ainda que eu olhe lá para o curral, né, para o estábulo e não haja gado lá, todavia eu me alegrarei no Senhor.
eu esperarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, eu exultarei no nome de Deus, porque Ele é meu Salvador. Então, Abacuque aqui ele aprendeu. Ele falou: não, 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 deixa Deus dar conta de tudo, que Ele sabe como fazer e o que fazer. Né? Agora vamos lá. O livro de Abacuque, como o livro de Oséias, ele traz lições para a gente. Primeira lição: confie sempre na bondade de Deus. Deus, ele sempre sabe o que é melhor para você. Segunda lição: você pode perguntar a Deus, você pode questionar a Deus, tá certo? Você pode discordar de Deus, respeitosamente, lógico, porque ele é Deus, ele é criador, você é criatura. Número 3: espere com paciência. Espere com paciência, que no momento certo Deus vai te responder. Pode lamentar com Deus a injustiça que acontece no mundo, no teu derredor, às vezes injustiça que acontece contigo. Lamente com Deus. Ele vai confortar teu coração. E por fim, a quinta lição: aconteça o que acontecer, permaneça firme na fé. Tenha sempre esperança. Um capítulo pequeno, né? 3 capítulos só, mas Mas quanta coisa! Aqui, ô Letícia, eu, eu só dei uma pincelada. Tem muito mais sim, coisa nesse capítulo. a gente não leu quase nada até. É, só pegamos um texto aqui, outro ali. Mas as lições são essas. E que lições preciosas. Confie sempre no Senhor. Não importa o que aconteça, confie no Senhor. Trover pode estar trovejando sobre a tua cabeça. As nuvens podem ficar negras. Confie no Senhor, porque depois do vendaval vem o sol. Depois da negra escura, da noite escura, por mais negra que seja a noite, virá o amanhecer. O deserto não dura para sempre. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ok? E o último pensamento. O Deus que criou o universo tem você gravado nas palmas de suas mãos. Então, Ok? Ele nunca vai desapontar você. Ele nunca vai desamparar você. Que Deus te abençoe. Grandiosamente. Amém. Tá bom? Amém. Ok. amém. Gente, diga a mesma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou está aqui editando esse vídeo, fique à vontade, tá bom? Tá bem? Vamos orar então? Maravilhoso Deus, nosso bondoso, glorioso e eterno Pai. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite, por todas as tuas bênçãos, por todo o teu cuidado, por toda a tua misericórdia conosco, por ter nos trago nesta noite novamente para estudarmos, ó Deus, a tua palavra e podermos saber que o Senhor tem grande carinho por cada um de nós. O Senhor tem grande carinho pelos nossos filhos, pelos nossos lares, pelos nossos cônjuges, e que se depender do Senhor, a nossa salvação está garantida. Mas o Senhor deixa claro que nós temos que tomar a escolha, a última escolha, fazer a última escolha, permanecer ao lado do Senhor, para que todas as tuas promessas sejam realidade em nossas vidas. Abençoa, Senhor, o Roberto, a Mariana, abençoe a Cristina, o Marcos, abençoe Amém. a Letícia, abençoe a Claudinete, abençoe, querido Deus, a minha, a Sandra, abençoe, querido Deus, também o esposo da Mariana, sua filhinha, aqueles que vão assistir esse estudo depois, que sejam todos imensamente abençoados pelo Senhor. E quando fizermos nossos questionamentos, Pai, por favor, nos aceite. Se errarmos, nos perdoe e nos ajude a depositarmos inteiramente nossa confiança na tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Amém.
Olha, vou estar com vocês terça-feira, ou terça não, Segunda. segunda-feira. Segunda-feira a gente se vê. Veja bem, na quinta-feira que vem, possivelmente eu não vou estar em Petrópolis. Eu tenho que ir a Minas, tá? E lá eu não tenho sinal de internet para a gente estudar. Mas vocês não fiquem tristes, tá? Se a gente furar na quinta-feira, na segunda-feira a gente vai estar junto, para a honra e glória do Senhor. Amém. Gente, Deus abençoe todos. Fiquem Amém. com Jesus. Beijo no coração de Amém. todos. Tenha uma noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até Tchau, segunda. Boa Tchau, tchau. noite. Cris. Amém.